qual é exatamente a ideia dessa aula aqui? A ideia dessa aula é te ajudar a trazer mais sentido, um sentido mais profundo para a sua vida através da sua família. E eu queria de cara aqui começar a definir exatamente para quem é e para quem não é essa aula. Não no sentido de, temos aqui um preconceito, não é isso. É que essa aula tem um público-alvo, né? E eu gosto de falar logo no começo quem é o público-alvo, porque assim a gente economiza tempo, né? Às vezes as pessoas perdem muito tempo, vou assistir uma aula que chega lá no meio e você diz, cara, não era para mim e tal, por que isso, né? Por que eu tô assistindo isso aqui? E você só percebe depois. Eu gosto de falar isso de uma vez para a gente evitar, né, perder o tempo de quem está assistindo, aí no caso o seu tempo. Para quem que essa aula não é? Essa aula não é focada em mães. Né? Eu estou aqui no meu lugar de fala, né, no meu lugar de pai, e eu tenho uma visão masculina da coisa. Né? E aí a ideia sempre foi tentar ajudar outros pais. Então, obviamente, vai ter questões aqui que vão servir também para mães, mas o foco, né, o público-alvo específico, não é exatamente, porque eu acho que a visão da mãe ela tem pontos específicos que não vão caber naquilo que eu estou falando, ou naquilo que eu geralmente falo no meu podcast. Né? Para quem não é também esse conteúdo, também não é para homens meio frescos, assim, meio. Sabe aqueles homens meio feministinho, meio vegano, sensível, que pede desculpa para ser homem e tal? No fundo, não é por nada contra esses caras, é porque eu acho que eles não vão se beneficiar de fato. Porque eu acho que, primeiro, eles não vão acreditar naquilo que eu estou falando, e segundo, talvez eles nem entendam direito, né, do que eu estou falando e por que eu estou falando isso aqui. Então eu acho que eles não vão se beneficiar desse tipo de coisa. Terceira galera que não é, e definitivamente não é esse conteúdo, é do pessoal que detesta quem produz conteúdo. Né? A pessoa que bate o olho assim, é coach. Não sei o que, coach. Meu irmão, vaza daqui. Tá? Isso aqui é uma coisa feita para adultos que entendem que existem coisas que são mais certas do que outras. E nesse caminho que eu estou vivendo aqui, né, na minha vida tanto como homem, né, eu como pai e tal, eu descobri certas coisas. E eu estou compilando aqui um conteúdo que, se você olhou e falou assim, não quero nem saber e tal, não sei o que, coach. Porra, outro dia eu vi um cara chamando o porra do Flávio Augusto de coach. Né? Então, assim, todo mundo que agora olha, não gostei muito desse cara, não é coach. Se você é esse tipo de pessoa, eu quero que você suma daqui, porque não é para você que eu tô falando. Eu tô falando aqui com homens que querem aprender alguma coisa sobre a paternidade e que querem conseguir aplicar certos conceitos corretos na sua vida. É isso. Então, se você é afetadinho, se você... coach... some daqui. Tá? Não faça a menor questão que você fique. Não... gente, pode ficar, porque você vai gostar, eu prometo. Não. Sai, é melhor. Tá? Eu prefiro que você suma daqui. Beleza, então para quem que é esse conteúdo? Esse conteúdo é para homens solteiros. Sim, homens solteiros poderão se beneficiar bastante desse conteúdo, porque grande parte do que eu vou comentar aqui fala sobre, por exemplo, maturidade, que é uma coisa que é universal, que precisa ser praticado, precisa ser colocado em prática por qualquer pessoa, né? Inclusive homens solteiros. Então vai ter uma parte desse conteúdo e do curso em si, onde homens solteiros poderão se beneficiar. Homens casados, mas que não têm filho. Bom, esse cara vai se beneficiar do conteúdo mais básico, né, sobre maturidade, e do conteúdo sobre relacionamento, sobre casamento, sobre matrimônio. E aí, se eventualmente aparecer um filho mais pra frente, que de vez em quando acontece, tá? A gente tá ali vivendo a vida, eu vou até comentar isso aqui, e foi o que aconteceu comigo 2 vezes, você tá vivendo a sua vida e de repente aparece um filho. Fala, caramba, um filho. Então, assim, pode acontecer. E aí, essa pessoa já vai estar mais ou menos preparada, porque ela vai ver vários assuntos sobre isso, né, sobre paternidade, aqui nessa aula e no curso também. Então, homens casados sem filhos também vão se beneficiar desse conteúdo. Agora, o padrão ouro, né, cara, é literalmente pensado para esse tipo de pessoa aqui. O padrão ouro desse conteúdo é homens casados e com filhos. Aí, realmente, aí você vai se aproveitar de todas as vírgulas que eu vou falar aqui, vão se encaixar de uma forma ou de outra na sua vida e no seu cotidiano, na sua rotina, beleza? E de onde que eu tirei a ideia dessa aula? Por incrível que pareça, cara, a minha ideia de preparar todo esse conteúdo
ela começou de uma relação terrível, uma relação péssima que eu tinha com o meu trabalho. Por incrível que pareça, né? Parece que não tem relação nenhuma, né? Ser pai e trabalho e tal. Só que o problema é o seguinte, o meu trabalho foi me deixando doente, né? No final das contas, quando eu percebi, eu estava vivendo uma história, vivendo uma vida, que eu olhava para aquilo e não conseguia me identificar com aquilo. É como se eu estivesse assistindo uma outra pessoa viver. Né? Essa relação complicada do trabalho, ela apareceu por culpa minha mesmo. Por eu ser muito apático, muito preguiçoso e tal, nunca tomei muita dianteira de certas decisões importantes da minha vida. Então a coisa foi indo meio que no fluxo. Foi no fluxo. Eu entrei para um curso que eu, sei lá, nem sabia direito o que era. Fui começar a trabalhar meio que por osmose ali, porque era o mais óbvio. Fui fazendo uma coisa, fazendo outra. Quando eu vi, eu estava vivendo uma vida de merda, um emprego que eu detestava, com um trabalho que eu detestava, assim, de termo de dar pânico, né? E aí eu descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri que existia um negócio chamado investimento, que você junta o seu dinheiro e aí você vai juntando durante um tempo. No final de um certo tempo, você consegue receber dividendos, né? Receber juros e tal. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é muito legal. Então tá resolvido o meu problema. Meu problema acabou. Eu vou juntar bastante dinheiro, vou acumular um patrimônio que me dê, né, dividendos, juros, rendimentos e tal, e aí eu paro de trabalhar. Eu não preciso me aposentar, sei lá, com 70, 80, 90 anos de idade. Eu posso aposentar antes. Para isso, o que eu tenho que fazer é juntar dinheiro. Então, beleza, está resolvido. Para isso, para acelerar o processo, o que eu fiz? Peguei mais um emprego na mesma área. E aí começou a dar muita merda. Por quê? Porque eu comecei a ficar mais doente. Então, eu tive uma janela ali de entre 4 a 5 anos, mais ou menos, que eu trabalhava em 2 empregos, né, sempre como farmacêutico, em cidades diferentes e assim, de manhã, de tarde e de noite. Pra quê? Pra eu conseguir juntar dinheiro pra sair daquela merda. Só que tinha um problema, eu gastava com gasolina, eu gastava com manutenção do carro, eu gastava com um monte de coisa, tempo perdido em estrada, eu comecei a ficar bem doente mesmo. Assim, cara, essa vida vai... Eu não tô entendendo pra que eu tô fazendo isso, onde que vai dar. Isso vai fundindo a mente da gente, porque você projeta o futuro, você começa a não ver o que tem pra frente. Cara, será que se for só isso aqui, fudeu. Né? E aí eu consegui depois arrumar uma outra oportunidade de trabalho, que eu ia trabalhar num emprego só, ter um salário melhor, e trabalhar à noite. Era de 2 da tarde até 11 da noite. E aí fechar a loja e tal. Falei assim, cara, isso aqui vai ser legal, sabe? Porque eu consigo ter um emprego só, não gasto tanto, né, para locomoção, e na parte da manhã eu consigo estudar uma outra coisa. Consigo desenvolver uma outra habilidade, estudar uma outra profissão. Já estava começando a estudar alguma coisa de marketing na época, que é o que eu trabalho hoje, né? E aí eu falei, pá, beleza, cara, vai ficar bom demais. Eu pego aqui e vou nesse trabalho e vai dar tudo certo. E ali eu consigo mudar de emprego, talvez eu não precise nem ficar juntando dinheiro demais para aposentar cedo, né? Porque se eu pegar um outro emprego que eu gosto, eu consigo sustentar aquilo por mais tempo. E assim eu fiz. Só que também deu errado, porque quando você trabalha de 2 às 11, e aí você começa a fechar a loja às 11 da noite, termina às 11h30, até chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, já vai dar 1h30 da manhã. Na minha cabeça eu ia acordar tipo 7 horas e começar a estudar, começar a procurar outra coisa, começar a trabalhar, desenvolver outras habilidades, estudar pra caramba. Eu não conseguia fazer isso. Eu acordava um lixo, acordava destruído. E aí ia levantando cada vez mais tarde, 9 da manhã, 10 da manhã. E aí quando eu vi, cara, minha vida tava do mesmo jeito, né? Eu vivia vendo um borrão, assim, a minha vida era só um espectro flutuando por aí, sem rumo. E aí, nesse momento também, agora tá na moda, né, reclamar dessa escala 6x1, mas eu trabalhei nela durante esse tempo. E quando eu chegava no meu dia de folga, cara, era, assim, desesperador, porque era o dia que eu falei assim, cara, eu tenho que produzir pra caramba, tenho que correr atrás de outras coisas e tal. Só que o corpo não obedecia. Eu não tinha, o cansaço mental acumulado durante anos e anos e anos foi pesando, né? Eu lembro de uma cena quando eu precisava descer pro trabalho. Geralmente eu tomava um banho por volta de meio-dia, almoçava para descer para estar lá às 2. Eu morava no alto de um morro, era só descer o morro, era muito perto. Só descer o morro e a farmácia era no pé do morro. Eu lembro que eu ia descendo, sentindo dor física. Eu começava a sentir, como se meu corpo estivesse gritando, não vai, pelo amor de Deus. A minha perna, cara, parecia que dava uns espasmos, era um negócio muito esquisito. E a cabeça pensando, caralho, tô indo pro abate, tô indo pro abate. Uma merda, né? E era isso, e eu não tinha perspectiva, eu falei, cara, eu não tô conseguindo estudar, tá uma merda, tô num beco sem saída. Só que aí, nem tudo que tá tão ruim não pode piorar, né? O que aconteceu? Um belo dia, eu chegando em casa para almoçar, porque eu ia em casa almoçar, como era pertinho, e eu não queria ficar nem
um minuto a mais naquele lugar que não fosse extremamente necessário. Então, no meu horário de almoço, eu ia em casa, mesmo que não fosse para almoçar, eu ia em casa só para deitar um pouco no quarto escuro, fechado, para depois voltar. Um belo dia desse, eu estava subindo e eu saí do elevador, assim, eu lembro direitinho da cena. Eu saí do elevador, corredor grandão, assim, para chegar no meu apartamento, várias portas, né, e tal, apartamento lá no final. Eu abri a porta, dava para nossa sala, assim, você chegava exatamente na sala. Eu abri a porta, minha esposa chorando, desesperada, no sofá. E eu pensei comigo, cara, vai dar uma merda danada, porque alguma coisa terrível aconteceu. Tava começando o negócio de Covid. Começando, porra, todo mundo sendo mandado embora, nego morrendo de tudo que é jeito. Noticiário, tinha contagem de mortos, né, na tela da Globo. Ficava uma bolinha girando esses mortos. E empresa fechando, lockdown. Na minha cidade tinha barricada da polícia no calçadão da praça, assim, no calçadão do centro da cidade. Era em Juiz de Fora isso. Tinha barricada, sai na capa do jornal, pessoas sendo barradas na rua. Cara, um negócio tenso demais. E eu cheguei, ela chorando, desesperada. Eu pensei, cara, fudeu. Morreu alguém, vamos ser mandados embora nós dois, a gente vai passar fome, estamos fodidos, não sei o quê. E aí eu vi, foi chegando perto dela, assim, eu já pensando assim, cara, eu preciso acalmar ela primeiro, não posso chegar desesperado. Então, mantive a compostura e fui chegando devagarzinho, assim, falei, amor, o que foi e tal. Quando eu cheguei e vi, tinha 3 negocinhos de gravidez do lado, assim, positivo. Ela tava grávida. E aí, eu pensei assim, bom, beleza, né, menos mal, pô, melhor do que se tivesse morrido alguém, melhor do que se tivesse perdido o emprego, melhor do que se tivesse, cara, todos os cenários que eu pensei na minha cabeça, a gravidez era, cara, era um paraíso, beleza. Tanto que até hoje ela brinca, né? Eu falei assim, eu olhei pra ela e falei assim, isso? Tipo, já tinha pensado mil coisas. Mas aí baixou a poeira e a gente começou a pensar. Falei assim, cara, beleza, agora a gente tem uma pessoa vindo aí, a gente precisa cuidar dessa pessoa. Então não tenho mais margem para fazer transição de emprego com calma, né? Porque eu ia precisar juntar um dinheiro a mais, ia precisar, né, coisas relacionadas à própria gravidez e ao bebê que ia chegar e tal. Então, cara, eu comecei a entrar realmente num buraco, né? Um buraco pesadíssimo, assim, de onde eu não conseguia sair. Né? Quando eu dei por mim, essa esperança de que eu tinha tempo para sair do meu emprego, para conseguir fazer uma transição com mais calma, ela acabou. Né? Eu não conseguia fazer isso mais porque a gente não tinha tempo, não tinha margem mais. E aí eu comecei a perceber que nada mais na vida me interessava direito, porque eu não tinha mais a esperança de que um futuro mais agradável profissionalmente podia acontecer. Né? E aí eu fui me fechando cada vez mais, me fechando cada vez mais. Eu tinha saco nenhum para interagir com ninguém. Teve uma determinada época na gravidez da minha esposa que eu praticamente abandonei ela no meio da gravidez, né? No sentido de ignorar, assim, porque a minha vida, cara, ela virou meio que um borrão cinza, assim. Tudo que eu via era um borrão. Depois eu fui entender que isso era um problema sério de depressão, né? Mas no final das contas, cara, eu não tinha essa consciência. E tava tudo uma merda. E o auge disso foi quando eu lembro que eu sempre bebia muito, né, para conseguir acalmar assim, a mente com esses pensamentos acelerados. Eu lembro que eu tinha tomado uma garrafa de vinho, umas doses de gin e umas long neck. Isso num dia de folga normal, assim. E aí eu lembro que eu meio que apaguei assim no sofá, eu lembro de ter mexido e derrubei a long neck e ela se patifou no chão, assim. Eu acordei de madrugada para ir deitar na cama, eu lembro de ter pensado, olhado para aqueles caco de vidro, né? Falado assim, cara, e se eu desse uma pisadinha assim de leve, só para pegar um atestado, para dar uma machucada assim de bobeira, assim, só uma coisa bem tranquila, sem nada, sem nenhuma sequela, nem nada, mas só para dar uma leve machucada assim, para ver se eu consigo pelo menos ficar longe do meu trabalho e ficar, sei lá, uma semana aqui com a perna enfaixada para cima e com sossego. Isso chegou a passar na minha cabeça. Eu lembro que eu não fiz isso porque eu tinha medo de ter alguma sequela importante e me fuder depois, não conseguir andar e tal. Mas se eu tivesse a certeza que eu ia conseguir ter só esse leve machucado, eu teria feito. E esse foi basicamente o fundo do poço, cara. E aí o destino final ia indo por esse lado, assim, falar, cara, daqui a pouco minha esposa me larga, vou ter uma separação aqui, um filho praticamente abandonado, porque provavelmente, se eu continuar desse jeito, não vou ver graça em nada, nem no meu filho, né? E uma vida indo, se derretendo pelo ralo, sendo levada desse jeito. Até que o Rafa nasceu. E aí, o que mudou muito, cara, a minha cabeça foi a questão do trabalho. Eu sabia que o trabalho não tinha como. Assim que a minha esposa saiu da licença maternidade, eu pedi demissão e fui para casa cuidar dele. E aí, essa foi. E isso eu não li em lugar nenhum, isso aconteceu comigo. Essa foi a grande virada de chave, porque eu era responsável
por cuidar dele 24 horas por dia. Enquanto ele dormia, e ele dormia muito, né? O bebezinho dá vários cochilos e tal. Aí eu ia pesquisar outras coisas, estudar, tentar trabalhar. Peguei uns freelancers na época, né? Eu conseguia pegar uns trabalhos meio aleatórios, assim, de design, de não sei o que e tal, umas coisas assim picadas. Conseguia fazer enquanto ele dormia, enquanto ele ficava de boa. Mas o que mudou tudo foi exatamente essa coisa de ter uma satisfação muito grande e de ter uma espécie de um orgulho de mim mesmo, que tinha muitos anos que eu não sentia nada disso, de estar me dedicando integralmente para um outro ser. Uma pessoinha que precisava de mim para literalmente não morrer de fome ali na minha frente. Então, assim, esse misto de responsabilidade com o cumprimento do dever foi o que começou a trazer um pouco mais de cor para essa vida de merda que eu estava levando. Né? Você servir os outros, esquecer um pouquinho de si, se ocupar com outra pessoa genuinamente, assim, de coração mesmo, porque eu também não tinha mais nada para fazer da vida, né? Eu tinha que realmente cuidar dele e eu fui tomando gosto por aquilo. Tomando gosto do contato, da pelezinha dele, de dar banho, de... Eu até fiz uma live essa semana agora falando sobre isso, né? Sobre como dar banho no seu filho pode aumentar muito o seu nível de paciência com ele. Tá aqui no perfil, depois você olha lá. Quando você coloca o bem-estar de uma outra pessoa acima do seu, esquece um pouquinho as merdas que estão passando com você e começa a olhar para outra pessoa, parece que mudou uma chave. E eu não entendi isso muito bem na hora, eu só senti uma coisa esquisita. Falei, cara, tá esquisito isso aqui. A vida, de repente, a vida tá melhorando. Né? Por algum motivo mágico, a vida tá melhorando. Depois, com o estudo, que eu fui entender qual era exatamente esse mecanismo. Né? Então, a moral da história é que eu consegui me desvencilhar de uma depressão grave, né? Através de a satisfação de cuidar de uma pessoinha. Depois, quando eu comecei a produzir conteúdo, né, comecei a fazer o podcast, há uns 3 anos atrás, eu comecei a ter muito prazer também na questão de ensinar. Né? Eu comecei a perceber que as pessoas ficaram gratas com certas coisas que eu compartilhava. Assim, cara, pô, valeu, obrigado, cara, gostei muito desse conteúdo, assim, pô, que legal, cara, isso aqui é bacana e tal. Isso começou a dar um sentido maior pra minha vida também. Então, no final das contas, cara, era tirar o trabalho que estava realmente me deixando doente, colocar alguma outra coisa que eu conseguiria fazer com satisfação e cuidar de uma outra pessoa de forma genuína mesmo. Né? Então, assim, no fundo, eu acabei desenvolvendo uma espécie de uma metodologia, que é para você sair, porque, assim, cara, eu acho difícil que alguém esteja me ouvindo aqui, esteja num buraco pior e mais profundo e mais pesado do que esse que eu estava descrevendo. Isso é porque eu não tenho tempo aqui para ficar contando essa história. Outro dia eu escrevi um artigo sobre isso, né, um artigo no meu blog, comentando algumas coisas também. Mas, assim, foi uma época muito complicada, cara. E se eu conseguir sair daquela situação para a vida que eu tenho hoje, que é quase que um milagre, e eu acho que eu consigo te mostrar como sair de uma situação de um vazio existencial prévio, que existe, que está aí com você, para um nível de satisfação absurdo na sua vida, colocando a sua família como um eixo fundamental disso aí. E aí, a ideia é te mostrar nessa aula qual é essa metodologia, né, que eu desenvolvi aos trancos e barrancos ao longo de alguns anos. O Rafa agora fez 4 anos, né? Então isso é uma coisa que já vem sendo maturada há muito tempo. E aí é engraçado assim, porque quando você olha como é que as pessoas buscam sentido para a própria vida. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, tem alguns itens que são padrão. Quando você vê a pessoa falando assim, procurar um sentido para a vida, viver de uma forma mais plena, mais satisfatória. Eu listei aqui umas 4 ou 5 coisas que, se você reparar, todo mundo faz isso. Ou todo mundo, entre aspas, né? Assim, o senso comum, né? Como é que as pessoas aconselham umas às outras na rua, no boteco e tal, sobre ter uma vida com significado. Presta atenção se não é isso. Pensa primeiro nas suas necessidades. Você não pode ficar se humilhando, você não pode ficar fazendo essas coisas pelo fulano. Você tem que pensar em você primeiro. É ou não é isso? Leia bons livros, né? Bons best-sellers e tal. E aí você vai ver esses puta livro de aeroporto, né? Os livros que não falam nada com nada e tal, de desenvolvimento pessoal, que não desenvolve ninguém, né? Um monte de chavão, de coisa que todo mundo tá cansado de saber. E aí a pessoa bota de um jeito bonitinho e tal, e vende milhões de livros. Todo mundo lê literalmente os mesmos livros. O que as pessoas costumam falar também? Não, você tem que buscar ser feliz, tem que fazer coisas que você gosta. Aí vai entrar ali cerveja, vai entrar os fast food da vida, vai entrar putaria, sexo desregrado, pornografia e tal. E aí tem aquele ditadozinho, né, que vai assim, se te faz bem, não é errado. Né? Eu acho que é a coisa mais idiota que alguém já falou na vida, né?
Ah, não é errado se te faz feliz. Aham, vai nessa então. Outra coisa que faz... Não, você precisa descansar o máximo possível, porque você tá muito cansado, não, vou ter muito burnout. Então, assim, todo o tempo livre que você tem, todos os fins de semana, feriado, dia santo, você vai deitar no sofá e ficar vendo filme, vendo série, rolando a rede social e viver desse jeito. Fora as 40 horas que você trabalha, sua vida vai ser isso, rolar a tela, assistir série e viver filme. Geralmente uns filmes série muito bosta, né, inclusive. Ou a outra coisa também, o pessoal fala, você tem que viajar. Viajar, cara, eu ouço isso, me dá até um certo arrepio. Eu detesto viajar, detesto, sempre detestei. Acho uma bosta, acho caro, acho que não tem sentido nenhum, não serve pra nada, é só cansativo e pronto. Mas o pessoal, não. Tem que viajar, porque viajar, você viaja para todos os cantos do planeta 15 vezes por ano, e não sei o quê, porque aí você vai encontrar o sentido da vida. Pergunta que eu faço para todo mundo que está vendo isso aqui. Se essas coisas resolvessem, a nossa geração, as pessoas da nossa época, seriam as pessoas mais depressivas da história desse planeta? Faz sentido isso? Por que essas coisas são todas ruins, né? Enquanto fonte central do sentido e do propósito para a vida de uma pessoa? Por que essas coisas são tão ruins? Porque elas são fugas da realidade. Porque elas não servem para nada, elas não tapam buraco nenhum, elas são só fugas. E aí a pessoa vive de fuga em fuga. E quando vê, a vida continua a mesma merda. E aí a mesma coisa que você tá com a hemorragia, né? Você perdeu um braço, alguém passou um facão no seu braço, tá com a hemorragia jorrando sangue para cima, você pega um band-aid assim. O que vai acontecer? Nada, vai continuar jorrando sangue. Então eu queria te mostrar uma outra forma, uma metodologia um pouco mais profunda do que isso aí, para você conseguir realmente tapar o buraco no meio do seu peito, né? Ao invés de ficar colocando band-aid na hemorragia, você realmente fazer uma sutura, né? Pegar ali tecido por tecido, suturar camada por camada e tal, até fechar realmente, cicatrizar esse buraco que você tem no seu peito, que eu já tive, eu sei muito bem como é, e é uma merda. O jeito certo e o jeito onde que eu uso dentro do curso chamado Paterno é que eu chamo de desenvolver ferramentas de serviço. E aí as ferramentas são 4, né? E aí eu uso a sigla PASF, P-A-S-F, que vem de paciência, atenção, sacrifício e flexibilidade. São essas 4 coisas que, se você conseguir combinar essas 4 coisas, você gera amor pelas pessoas que você está servindo. Porque isso também vem do senso comum, né? Que o amor é um sentimento, é um quentinho no coração e tal. O amor tem nada a ver com isso. O amor é sustentar a vida do outro para que a vida dele fique mais fácil. Isso é amor. São ações práticas onde você sustenta o outro nas fraquezas dele, preenche os vazios dele, as necessidades dele. Seja a sua esposa, seja seus filhos. E aí, com isso, você tem um sentido maior para sua vida. Por que a paciência é tão importante assim? Porque a paciência, quem exerce a paciência com tranquilidade e sem ficar reclamando de tudo, é uma pessoa que consegue ter mais, inclusive mais humildade. Eu falei disso na live, né, de semana passada. Você tendo um pouco mais de humildade, você tendo um pouco mais de paciência, conseguindo ouvir a sua esposa com frequência, conseguindo aturar os seus filhos com frequência, que é o que a gente mais vê hoje, são pessoas que não gostam de crianças, né? Que reclamam de criança o tempo inteiro, que o filho é assim, que o filho é assado, o filho corre, o filho grita. Pois é uma criança, né? Estranho seria se não fizesse nada disso. E aí você vai conseguir, através de paciência, desenvolvendo a paciência, você consegue entender melhor quem são essas pessoas e você consegue se colocar no lugar delas. Entendendo principalmente que você também é uma pessoa que erra o tempo todo. E que você também precisa da paciência de muitas pessoas toda hora. Não só da sua família, mas do seu chefe, de todo mundo que te rodeia. Tá sempre fazendo merda, cara. Todo mundo tá sempre fazendo merda. E vários momentos as pessoas têm paciência com você. E por que diabo você acha que você não tem que ter paciência com as pessoas? Entende assim a lógica? Então isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é a atenção, né? O A do PASF. É a atenção. Atenção, cara, eu quero dizer atenção aqui com a questão da presença. Ser uma presença real na vida dessas pessoas, na vida da sua família. Hoje, a grande batalha, né, da questão da atenção é com a questão das redes sociais, né? Mas a gente precisa entender, a gente precisa batalhar para entender e para praticar a atenção, porque
O simples fato de ter um ser humano do seu lado, ele grita por atenção. A dignidade daquele ser humano, enquanto ser humano, pede que você olhe no olho dele enquanto você está conversando com ele. Que você consiga entender as necessidades daquela pessoa. Isso, você só consegue fazer isso através de atenção. Então, uma pessoa que tem atenção fraca, uma atenção dispersa, ela fica... Parece que a inteligência dela não está muito bem adequada. Sabe quando você olha para uma gaveta que está toda bagunçada e parece que você chegou e foi jogando coisa ali de jeito, cada hora de um jeito, e aí depois você tenta encontrar alguma coisa ali e você não consegue porque está tudo desordenado? Essa é a cabeça de uma pessoa que não tem atenção. Por quê? Porque está tudo jogado de qualquer forma. Ela não conseguiu ponderar nada, não conseguiu organizar nada, está tudo zoneado. Como é que uma pessoa assim vai ser um bom pai? Como é que uma pessoa assim vai ser um bom marido? Não tem jeito. É impossível. Vai precisar de quê? Da atenção e da paciência das outras pessoas. Entende? Então, assim, se você toma decisões baseado em coisas confusas que estão na sua cabeça, porque você não prestou atenção em nada do que estava acontecendo em volta, você vai tomar um monte de decisão errada. E aí vai dar tudo errado na educação do seu filho. E você vai ficar pensando, putz, mas eu era tão bem intencionado. Mas poxa, eu amo tanto meu filho, por que deu essa merda assim, assim, assim? Porque você não prestou atenção quem era o seu filho, quais eram as necessidades dele. É muito, parece idiota, né? Ah, não, atenção, coisa básica e tal. Mas é o que menos a gente consegue fornecer para os outros hoje em dia, por conta de várias distrações e tal. Outra coisa, sacrifício. O que é sacrifício? Como é que eu estou definindo sacrifício aqui? Aceitar as responsabilidades dos papéis sociais que você exerce. E aqui a gente está falando especificamente de paternidade e de matrimônio. Né? Quando você tem essa visão do sacrifício e de uma esperança, porque o sacrifício ele é o seguinte, você sacrifica alguma coisa agora na esperança de ter algo melhor lá na frente. É sempre assim. Quando os antigos faziam lá sacrifícios do gado e tal para ir para a guerra, esperando que os deuses dessem para eles a benevolência, né, a bênção para ganhar aquela batalha, eles estavam fazendo isso. Ó, vou sacrificar alguma coisa aqui, oferecer para o meu Deus, e aí a gente vai para a batalha, ele concede para a gente ali uma bênção e tal, e a gente ganha a batalha. No caso aqui, e o cristianismo mudou isso tudo, né? Mas isso é outro papo. Nesse caso aqui, a gente está pensando assim, cara, as coisas que eu vou me sacrificar agora, eu vou conseguir um benefício muito maior lá na frente. É uma esperança. E essa esperança, ela é sempre do benefício para o outro. Quando você se sacrifica por um filho, você não está se beneficiando, você está só se fudendo. Você está só se fudendo. Mas esse benefício que você vai ter, não vai ser para você, vai ser para ele. E aí lá na frente, beleza, depois que ele cresceu, depois que ele teve lá, ele pode ser generoso com você em várias coisas. Né? E até é legal que isso aconteça. Mas no primeiro momento, o sacrifício é o sacrifício por si mesmo. E é importante que você entenda que deixar a vida do outro mais fácil, mais prazerosa, mais funcional, é a função de um chefe de família. E outra coisa, o último ponto aqui, é a flexibilidade, que é quando você confronta uma realidade que é limitante. Ou seja, não dá para fazer tudo do seu jeito, a hora que você quiser, do jeito que você quer. Isso é impossível. Principalmente quando você é casado. Você precisa ter flexibilidade para muitas coisas. Com filho também, né? Às vezes você quer, porra... Quantas vezes faz o menino dormir e tal, não sei o que, aí, pô, vou sair para ir na academia, não sei o que, o menino acorda. Aí não dá para ir. Tá? Cara, vai ficar se martirizando, vai ficar xingando a criança, porque ela não te deixou ter liberdade para ir na academia, sei lá, vai depois, vai no outro dia, foda-se, entendeu? Ou não vai. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas assim, quando as coisas, a realidade aparece para você e te limita, é muito importante que você olhe para isso com naturalidade. Aceitar as contrariedades da vida com alegria. Porque no final das contas, cara, é parte do sacrifício que a gente estava falando, né? Beleza, não deu para ir, não deu. Cara, deu errado, foda-se. Fazer o quê? Amanhã a gente tenta de novo, amanhã faz de outro jeito. Alguma coisa desse tipo. Então, assim, ter flexibilidade, né, levar isso com naturalidade dentro da vida em família é tudo. Isso é tudo. Porque isso impede um monte de briga, impede um monte de problema. Isso desfaz um monte de neurose. Então, assim, essas 4 coisas, o PASF, né, essas ferramentas do serviço, se você consegue desenvolver isso com maestria, o resultado final disso é o amor. E aí não tem nada que faça dar errado a sua relação em família. Porque você construiu alguma coisa sólida ali, né?
E aí, qual que é exatamente o método que a gente usa lá no chamado paterno para conseguir fazer isso? Eu dividi a nossa parte interior em 3 reinos, né? Os reinos são locais de onde vem a nossa motivação, de onde vem a nossa vontade de agir, de onde saem as nossas ações. Então você tem o reino dos sentimentos, que é o primeiro, é o menorzinho, mais básico, o reino da utilidade, que é o segundo, e o reino do serviço, que é o terceiro. Como é que a gente faz a transição? A ideia é a gente conseguir fazer a transição do reino dos sentimentos para o reino da utilidade, para o reino do serviço, para depois a gente pular para um sentido transcendente, um sentido maior para a nossa vida. Esse é o caminho, essa é a jornada. Como é que a gente sai do reino do sentimento e pula para o reino da utilidade? Através de maturidade. Esse é o vetor que joga você do reino dos sentimentos para o reino da utilidade. Você vai ser útil. Quando você é maduro, você passa a ser útil. Como é que a gente sai do reino da utilidade, que é uma coisa que, beleza, é útil, mas é meio egoísta ainda. Você está meio que naquela de, eu faço para vocês e faz para mim. É tipo um trabalho, né? Você trabalha para o seu chefe porque você tem um salário. Você, eu trabalho por amor. Não trabalha. Tira o seu salário e vê se você continua fazendo. Dificilmente você vai fazer. Então, assim, você trabalha por um benefício. Né? A gente faz isso muitas vezes na nossa vida. Então, beleza, não é a coisa mais nobre do mundo, mas é útil. Né? Então, você faz para ter alguma coisa em troca. Então, o reino da utilidade é um reino onde você já tem a maturidade, mas aí você ainda está muito mesquinho, ainda, muito pequeno, o seu pensamento ainda é pequeno. E aí você, aceitando as responsabilidades na vida de chefe de família, você consegue sair do reino da utilidade e vai para o reino do serviço. Ali você consegue realmente servir as pessoas. E o último salto, né, que vai do reino do serviço para o sentido maior para a sua vida, ele vem através do sacrifício. Esse é o último vetor. Então vamos lá, só recapitulando. Reino dos sentimentos, o vetor da maturidade joga para o reino da utilidade. A responsabilidade joga para o reino do serviço e o sacrifício joga para o reino do sentido, que não é um reino, é um local, é um ponto final onde você chega. Esse é basicamente o panorama geral daquilo que eu estou fornecendo para vocês. Obviamente, a gente não vai ter tempo para destrinchar isso tudo aqui, isso é coisa, né, de horas de conteúdo. É por isso que eu te faço o convite para você adquirir, então, o chamado paterno. Chega a ser meio bizarro. Eu quis colocar um negócio bem baratinho, porque realmente eu acho que isso que eu consegui construir ali tem o potencial de ajudar muita gente. Inclusive, os feedbacks que eu tenho recebido são muito bons. E até por isso que eu percebi, falei, cara, parece que esse negócio funciona. Parece que está sendo útil, né? O pessoal tá me falando, falou, eu ouvi o podcast e tal, achei muito legal, eu ouvi isso aqui, eu achei muito legal, eu vi isso aqui. Eu comecei a destrinchar um método, então, para aglutinar aquilo tudo num lugar só, de forma que a pessoa consiga seguir um itinerário, né? Tem um passo a passo ali. O preço do curso é 12 de R$ 49,60, menos de 50 conto por mês, durante um ano, né? 50 conto todo mês, fechou um ano, você pagou aquilo e acabou. E nesse momento, quando a gente fala preço, eu sei que eu trabalhei em balcão de farmácia a vida inteira e hoje eu trabalho com marketing. Quando a gente fala preço de qualquer coisa, vem um monte de objeção na cabeça da gente, né? A primeira objeção que eu acho que pode estar passando pela sua cabeça, você está falando assim, cara, não tem dinheiro para isso não. Tô sem dinheiro, tô, né, sei lá, final de ano, Black Friday, enchi o rabo de coisa na Black Friday, virar o ano, material didático, material de... Beleza. Então, estamos sem dinheiro. Tá, beleza. Dá para entender. O dólar foi a 6,10, né? Aí eu queria que você parasse para pensar numa coisa. Pensa o seguinte, você realmente não adquire, não se aprofunda, não estuda e não se dedica para nada disso. Beleza? Beleza. Porque você não tem 40 e poucos reais por mês. Quanto custa um divórcio? Qual o tamanho do buraco, do rombo financeiro de um divórcio hoje em dia? Qual é o tamanho do prejuízo que uma vida desconexa do seu filho vai trazer para você? Depois que ele tiver 12, 15, 18 anos, aí não adianta mais. Depois que seu casamento estiver na merda, sua esposa sair de casa, ou você ter sido chotado de casa, aí não adianta mais. Então, assim, são R$ 49,60 por mês durante um ano. Eu recomendo que você reconsidere essa coisa de, tô sem dinheiro e tal. Beleza, é uma questão de prioridade, né? Tem outras prioridades, eu entendo. Mas tenta pesar direitinho o tamanho da responsabilidade disso aí, beleza? Outra coisa que você pode falar assim, tô sem tempo, né? Não tem tempo, porque, é muita aula, né? Eu fiz questão de botar as aulas bem curtinhas, né? A mais comprida, a mais longa que eu gravei até agora, acho que tem 17 minutos. Mas beleza, tô sem tempo.
O pessoal da área de saúde gosta de falar muito, principalmente os educadores físicos, né, fisioterapeutas e tal, nutricionistas também gostam de falar muito. Assim, cara, se você acha que você não tem tempo para cuidar da sua saúde agora, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença depois. Eu gosto muito dessa frase porque ela é verdade mesmo, né? É realmente verdade. Ou você cuida da sua saúde, ou você tá fudido e você tem que arrumar um jeito de cuidar da sua doença. É mais ou menos a mesma coisa com uma família destroçada, né? Ou você cuida dela antes que ela se destroce, ou você vai ter que viver uma vida de merda a vida inteira. Seus filhos não te reconhecem direito, não sabem nem quem você é, não lembram de você, não consideram você na hora de pensar em ter um momento de diversão, ter um momento de lazer, de convidar para coisas, né, depois que eles crescem. Sua esposa, sei lá, faz. Mas imagina, sua esposa não te ama mais, tá nem aí, transa com você por pena, sei lá. Porra, né? Vamos dedicar um certo tempo para evitar que as coisas cheguem nesse nível? Que tal, né? Outra coisa que às vezes as pessoas param para pensar e falam assim, ah não, mas eu não preciso desse conteúdo não, porque eu sou um bom pai, cara. Não preciso disso não. Sei tudo aí, ó. Eu já sei essas coisas. Meu pai me batia 38 vezes por mês, e aí eu vou só fazer isso também, porque deu certo, tá vendo? Aí o cara esquece de todas as merdas interiores dele, né? Esquece de todos os traumas que ele tem, todos os problemas, um monte de pânico, fobia que ele desenvolveu, a mente toda fodida e tal. Ele vai só replicar aquelas merdas que ele aprendeu. E mesmo que não seja tantas merdas assim, né? Eu tenho um conteúdo, é o podcast 123. É um podcast muito interessante, porque ele fala especificamente sobre essa coisa do feeling de pai, né? É um vídeo de um pai, de uns 2 minutos mais ou menos, que ele faz um certo discurso pro filho, filmando, né? E aí eu peguei aquilo e fui destrinchando ponto a ponto. Todos os pontos que ele fala ali são coisas bem intencionadas. Tudo. Parece que é um pai dedicado. Todos os pontos que ele usou estão errados. Todos. 2 minutos conversando com o menino. Ele não falou absolutamente nada que prestava. Esse é o pai com feeling, com boas intenções. Então, assim, toma cuidado, cara. Toma cuidado com as coisas que você acha que seu filho precisa, ou que você acha que... Enfim, você entendeu, né? Boa intenção... Nunca se teve tanta boa intenção nessa vida, e o inferno nunca teve tão povoado, né? Então, assim... Toma cuidado, tá? R$ 49,60 por mês. Eu vou repetir isso aqui só para ficar bem claro. E a última coisa que eu queria falar sobre o curso que é a garantia. Eu estou confiando muito nesse conteúdo que eu estou fazendo, tanto que, eu não sei se vocês sabem, né, mas tem a garantia de 7 dias que o pessoal dá por aí, nos cursos, é uma garantia que é meio fake, porque ela é obrigatória, né? Você não tem a opção de não dar essa garantia. Eu quis estender isso um pouco mais por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que o conteúdo é bom. Segundo, porque eu não quero ninguém lá dentro chateado, desmotivado e tal. Então, eu coloquei uma garantia absurdamente estendida, mas você comprando ele hoje, você tem 30 dias para assistir tudo, e se você não quiser, se você não gostou, sei lá, não achei legal, não vou muito com a cara, não gostei, sei lá, qualquer merda que aconteceu, você tem 30 dias para consumir tudo, e se você não quiser, pede o reembolso e tchau. É isso. Eu quero pessoas lá dentro que sejam comprometidas com o método, que estejam a fim de fazer e tal. Você entrou, não gostou, cara? Pega o seu dinheiro, os seus 40 e poucos reais e eu te devolvo, beleza, e vambora. Então, eu decidi ficar com o risco. O risco é todo meu, tá? Você compra, e aí, claro, né, tem uma forma, lá tem um motivo do porquê. O curso ele vai sendo liberado aos poucos, né? Você entra, você tem lá o primeiro módulo, depois o segundo módulo daqui a uma semana, depois o terceiro daqui a uma semana, enfim, assim. E aí, dentro dos 30 dias, você já vai ter acesso a tudo. Se você for dedicado, você vai conseguir assistir tudo. E aí, não gostei. Então, beleza, devolve aí seus 40 e poucos reais e vamos ser felizes. Eu vou para um lado, você vai para o outro. E é isso. Então, esse é o chamado paterno. Eu espero que você consiga entender o tamanho da responsabilidade que é, né, conduzir uma família. Eu imagino que a maioria das pessoas que me acompanham já sabe, mas se você está chegando de paraquedas, talvez você não saiba, é importante a gente ressaltar isso sempre, e que você consiga desempenhar bem isso com a sua família. Eu tenho um monte de conteúdo gratuito, o podcast O Pai Old School, que o link está aqui, agora não está na bio, mas o link na página de vendas, se você estiver vendo esse vídeo na página de vendas, ele vai estar aqui embaixo, só você descer a página aqui, você consegue lá o acesso ao meu YouTube, o acesso ao Spotify, né, o meu podcast no Spotify e o meu Instagram. Então você tem ali conteúdos gratuitos e tem o curso que é super barato, R$ 49,60,
para o caso de você querer se aprofundar e ganhar tempo, principalmente, né? Que tá tudo estruturado, tem uma lógica e tal, e aí você condensa tudo ali e tá tudo certo. Para quem vai adquirir o curso, a gente se vê lá dentro. Para quem não vai adquirir o curso, a gente se vê em algum conteúdo por aí. E, eventualmente, lá dentro, mais para frente. Muito obrigado e até a próxima.